Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre arte conceitual, que é mais uma tendência da arte contemporânea. Então, vocês já viram a instalação artística, a performance artística, a arte urbana, que a gente chama também de street art, e hoje vocês vão ver, então, a arte conceitual. Eu resolvi fazer essa aula em formato de vídeo aula para poder explicar melhor as obras para vocês, Então, eu vou mostrando as obras, explicando o conceito de cada uma delas. Então, nessa semana, vocês vão aprender a parte teórica da arte conceitual e na semana que vem vocês farão um trabalho prático sobre arte conceitual. E nesse trabalho eu vou dar um tema específico para vocês criarem as obras de vocês. E se tudo der certo, o resultado desse trabalho a gente vai expor na Semana do Arte, A Semana do Arte é uma exposição que a gente faz todos os anos, no final do ano, lá na escola. E este ano, por conta da pandemia e das aulas virtuais, a exposição será virtual. Então, a minha proposta é criar um site para divulgar essa exposição, para colocar os trabalhos de vocês e divulgá-los, formando, então, tipo uma galeria virtual. Então, vamos à aula de hoje. Então, onde surgiu a arte conceitual? Então, a arte conceitual é uma arte de vanguarda. Já expliquei para vocês que a arte de vanguarda é a arte que está à frente do seu tempo. Ela pode ser considerada moderna e também contemporânea. Na verdade, ela é uma arte contemporânea, só que o precursor, que eu já vou mostrar em seguida, vem da arte moderna, Então, a ideia surgiu de lá, mas ela começou a ser mais desenvolvida na arte contemporânea. Então, surgiu por volta dos anos 60 e 70 na Europa e também nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei uma imagem à direita que já é uma arte conceitual. Então, são troncos e nesses troncos, o artista esculpiu lápis de cor. Então, ele esculpiu nos troncos que já estavam, desmatados, já estavam cortados e ele só pintou a ponta para parecer, então, um lápis de cor. Então, qual o conceito, qual a ideia do artista aqui? Fazer uma crítica à questão do desmatamento. Todo mundo sabe que o lápis de cor é feito da madeira e que se desmatam muitas florestas para fazer esse tipo de produto. Embora hoje em dia muitas empresas, principalmente as maiores, como a Faber-Castell, já tenham um programa de reflorestamento. Então, à medida que eles tiram da natureza, eles também plantam as árvores nesse projeto de reflorestamento. Então, o que é uma arte conceitual? Então, o próprio nome já indica o que é. Então, é uma expressão artística onde o conceito, as reflexões, as ideias são mais importantes do que a própria arte em si. Então, a atitude mental, a ideia é mais relevante do que a obra em si. Então, a arte conceitual é uma arte ideia, onde a ideia é mais importante do que a obra construída. Então, na maioria das vezes, nem sempre, que pode ser também uma obra considerada bonita, mas não é essa a intenção. A intenção não é a beleza em si, mas transmitir uma ideia, um conceito, uma reflexão. Levar as pessoas que veem esse tipo de obra a refletir sobre algum assunto. Que pode ser um assunto de reflexão somente visual, uma percepção visual, ou pode ser um assunto mais complexo, mais subjetivo. Então, diante disso, os artistas conceituais preocupam-se em criar reflexões para os seus espectadores. E muito da arte conceitual depende dessa relação com o espectador, porque algumas obras elas podem ter mais de um sentido. Para mim, ela pode ter um sentido, para você outra, para outra pessoa ainda um outro sentido, então é relativo, Cada um pode ter uma interpretação diferente de cada obra.
Então, essa obra que vocês veem aí à esquerda é uma arte digital, né? Uma arte feita no computador, no Photoshop. Então, também fala sobre o desmatamento e ali, quando cortou-se a árvore, cortou também, né, a cabeça da onça. O que quer dizer? Que quando a gente desmata uma floresta, não são só as árvores, né, que se perdem, mas todos os animais que convivem naquele hábitat. Então, muitos estudiosos, eles definem que o Marcel Duchamp, que é aquele artista que fez o urinol, né, que se chama A Fonte, foi o precursor dessa questão da arte conceitual, né? Então, a gente já viu, né, sobre essa obra lá no Dadaísmo. Então, ele comprou uma peça de cerâmica, né, num material de construção, uma peça pronta, então ele não construiu, então já cria essa polêmica, né, porque geralmente a arte acadêmica, por exemplo, você tem que ter um labor, né, uma construção, o artista constrói alguma coisa. E aqui não, ele traz somente a ideia. Não foi ele que construiu, ele comprou uma peça pronta no material de construção e o que vale aqui nesta obra é a ideia. Por isso que a gente diz que ele é o precursor da arte conceitual, porque ele traz a ideia e não o produto em si. A gente já falou, né, sobre esta obra, que ele trabalha com relação a forças opostas, né, por causa do título que ele colocou, porque um mictório ele absorve xixi e uma fonte ela jorra água, então trabalha com forças opostas. Aqui ele escolheu um mictório, mas poderia ser uma caneta, poderia ser uma cadeira, uma xícara, qualquer coisa, né? Que o importante é que não era o objeto em si, mas a ideia que o objeto traria. Então, eu posso pôr uma caneta no museu e chamar de caneta voadora. Aí todo mundo que olhar para essa caneta vai pensar, por que esse título caneta voadora? A caneta voa ou tem algum sentido poético nesse título? Então, por isso que a arte conceitual trabalha mais o conceito, a ideia e não o produto em si. Então, algumas das características, né, da arte conceitual. Então, é uma crítica ao formalismo e ao mercado de arte, né, que tem essa questão de fazer arte para vender ou fazer arte para se expressar, né? Qual que é o sentido da arte? Então, é uma crítica ao materialismo e ao consumo, uma forma de popularização da arte como veículo de comunicação. Então, o artista usa da sua arte para se expressar, se comunicar, trazer uma ideia, né, uma reflexão ao público. Então, é uma arte mental e reflexiva, né, porque traz os conceitos, as ideias. O radicalismo ao culto à anti-arte, então geralmente não é uma arte acadêmica, então não é aquela pintura realista, cheia de conceitos, luz e sombra, perspectiva. Ela pode ser, mas geralmente não é, mas você pode usar também, né, dessas linguagens. A ruptura, então, com a arte clássica e formal e o uso de diferentes linguagens artísticas. Então, a arte conceitual ela não é só uma pintura, ela não é só uma escultura, ela pode vir em vários formatos diferentes e até junção, né, de alguns formatos, de algumas linguagens. Então, ela pode ser em formato de fotografia, de instalação, de performance, de uma pintura, de um desenho, de uma arte digital. Então, ela não tem um padrão estético definido, pode ser qualquer coisa. Eu posso juntar várias coisas, objetos que já existem e criar um ambiente, né, trazendo uma ideia, um conceito e uma reflexão. Então, a partir do próximo slide, eu vou mostrar algumas obras para vocês entenderem ali na prática, visualizando as obras, o que é a arte conceitual, qual o conceito, então, que essas obras trazem para nós. Então, alguns exemplos da arte conceitual, aqui são gaiolas, gaiolas enormes, né, colocadas em uma praça. Essa obra ficava, né, no Japão, é uma instalação artística.
Então o artista colocou a gaiola sobre as cerejeiras, né, que é uma árvore símbolo da cultura japonesa. O que quer dizer essa obra? Qual é o conceito que ela traz? Ela cabe em várias interpretações, né? Mas o conceito mais evidente que a gente vê aqui é a questão da proteção das árvores, né? Então, ela protege as árvores do ser humano, para o ser humano não destruí-las, né? Mas também tem a questão, quem deveria estar preso na gaiola? Seriam as árvores ou seriam as pessoas? Né? São vários pontos, então, de interrogação que a arte conceitual traz para nós, né? As várias reflexões. Essa obra aqui, ó, por exemplo, é uma fotografia com um desenho e um desenho infantil, um desenho que a gente vê, né, que é um desenho estilo de criança, né, um desenho feito por uma criança. Então, qual que é o objetivo aqui? Qual é a reflexão, né, a arte, a parte conceitual deste trabalho? Então, nesta obra, ao invés de colocar ali a imagem do adulto violentando a criança, ele traz um desenho de uma criança, um desenho de uma criança feito por uma criança e a mão, né, do adulto calando a boca dessa criança. Então, a criança não pode falar, né? A criança é indefesa. Essa é a ideia, então, desta obra. Aqui é uma charge, então, como eu disse, não tem uma linguagem específica, você pode usar qualquer tipo de linguagem, né? O importante é trazer a ideia, o conceito, a reflexão. Então, o que seria a fila de espera do SUS, né? Então, ele já esperando no caixão ali, a sua vez, né? Algumas vezes, quando a gente olha uma arte conceitual, a gente entende de cara o que o artista quis dizer com essa obra, né? Qual que é a ideia, qual que é a reflexão. E às vezes ela é mais subjetiva, tá mais escondida, né? A ideia não é tão aparente, como é o caso dessa aqui. Aqui é uma instalação artística e quando o artista colocou esses cachos de banana aqui neste ambiente, todos estavam verdes. E agora, se vocês observarem, alguns estão maduros, outros estão no processo, né, de amadurecimento e alguns ainda estão verdes. Então, qual que é a reflexão? Ele não está falando da banana especificamente, né, da fruta banana. Ele quer comparar a banana, né, o processo de maturação da banana com a gente, né, com os seres humanos. Que nós também, embora às vezes possa ter a mesma idade, a gente está em estágios de amadurecimentos diferentes, mesmo todos vocês ali estão na mesma sala, têm praticamente a mesma idade, mas alguns são mais maduros do que outros, porque isso depende muito, né, da tua experiência, da tua vivência. E eu trouxe essa obra aqui, que foi uma obra que causou bastante polêmica na Bienal de Arte de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Uma das obras que causou bastante polêmica. Então, ao primeiro olhar, parece que é uma crítica, uma sátira, né, à religião católica, mas não é isso, pelo menos que o artista quis dizer, mas cabem também, como eu falei, várias interpretações. Então aqui ele representa a Nossa Senhora, que é um símbolo, né, cristão, catolicismo principalmente, né, um símbolo cristão, e um macaco, que é um símbolo da evolução. Então aqui ele quer trazer esse conflito, né, entre religião e ciência, entre criacionismo e evolução. Então, ele traz essas duas forças opostas e junta elas numa mesma obra. Então, tem ali a Nossa Senhora representando a religião, o macaco representando a evolução. E tem a galinha ali que tem aquela reflexão, né? Quem veio, bem racional, né? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Ali o crânio representa o cérebro, né? O racionalismo.
As indústrias lá atrás também quer representar o homem, né? A construção humana. Então traz essa reflexão, coisas opostas, né? Forças opostas que podem conviver, embora sejam bem diferentes, né? Elas podem conviver num mesmo ambiente. Então, sobre a arte conceitual, seria isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que é uma arte conceitual e também compreendido que ela pode vir representada em várias linguagens, né? Não precisa ser uma linguagem específica. E é isso que vocês vão fazer na próxima aula. Mas daí na próxima aula eu explico qual é o conceito que vocês vão trabalhar, porque vocês vão partir de um tema gerador, né? E a partir desse tema vocês vão poder criar, porque é um tema bem amplo também, vocês vão poder criar o que vocês quiserem dentro desse tema e usando a linguagem que vocês preferirem. Então, pode usar fotografia, instalação, performance, desenho, pintura, então dá para usar várias coisas. Então é isso, até semana que vem. Tchau!